Boa tarde, estamos ao vivo, mais uma live nesse feriado de 7 de setembro, um feriado num domingo, sempre muito útil, mas vamos ao que interessa. A live de hoje é uma conversa com o autor André Ribeiro, que inclusive acabou de entrar na live, para a gente conversar não só sobre o seu primeiro livro, mas sobre o lançamento também, e um pouco sobre o trabalho dele como autor. Então, já vamos começar. Show? Aí. Oi, Andressa. Olá, Boa tarde, tudo bem? boa tarde. Caramba, não tem como pôr um filtro nessa live, não? Eu tô só com a luz do Aí, sol. Tá dando certo? deu certo, deu certo. Tudo bem? Tudo certo. Pronto pra uma live aí nesse feriado de E- domingo? Feriado de domingo é a mesma coisa que nada. Nada, né? Mas tá bom. Mas então tá, acho que pra começar, primeiro de tudo, né? Fala um pouquinho sobre ti, te apresenta, teus livros lançados até agora. Tá? Eu sou André Ribeiro, né? Sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E eu sou formado em arquitetura e urbanismo, embora ainda não esteja trabalhando com isso, né? Trabalho na área de jardinagem e paisagismo. Nada a ver com escrita, nem com língua portuguesa, nem nada do ramo mesmo. E tem dois livros, né? Dois livros lançados, que é Entre a Terra e o Éden, que foi lançado em 2020. E agora, recentemente, né? Assim na Terra como no Éden, foi lançado agora no mês de agosto, que é a continuação. Só teve 5 anos aí entre um livro e outro, e foi os exatos 5 anos que eu estava cursando a faculdade. Acho que quem faz faculdade sabe que é um pouco difícil, né? Conciliar qualquer outra coisa com escrita. Sou casado, tenho gato. Gato, né? Acho que faz parte da vida de quem é escritor, leitor. E é mais ou menos isso, a minha vida. Sim, mas a escrita então já fazia parte da tua vida antes da faculdade, assim, ou foi uma história que Isso. surgiu? Na verdade, foi antes, né? Eu comecei a ler, eu falo que eu comecei a ler um pouco tarde. Eu comecei a ler Uhum. com 18 anos de idade. Comecei a ler porque eu queria saber como é que continuava a história do Percy Jackson, dos filmes. E aí foi logo um pouco depois, acho que um ano depois, um ano, 2 anos depois que comecei a ler, que aí eu queria escrever um livro, chamei uns amigos da igreja para escrever, ó, vamos escrever, cada um escreve um pouco. Aquela ideia, né? Cada um continua contando a história. Mas aí eu escrevi o primeiro capítulo e achei que ficou tão legal que aí eu nem compartilhei com ninguém. Falei, acabou a brincadeira, eu vou escrever sozinho. E aí a partir dali eu comecei a escrever. Foi um ano e meio, né, de escrita até o livro ser concluído. Ah, bacana. E aí, por que que demorou, assim, tanto tempo pra conseguir escrever o segundo? Continuar. Olha, É. eu assim que eu publiquei o primeiro livro em 2020, estava na pandemia, né? Eu já comecei a escrever o segundo, né? Eu achei que ia conseguir escrever logo em seguida, né? Achei que, vou arrasar agora, escrever vários livros da minha vida, vou ser autor de vários livros, mas na verdade não foi isso, né? Juntou trabalho com faculdade e aí acabou que foi afundando muito. E a faculdade de arquitetura tem muito trabalho prático, né? E acabou que foi Hum. tomando meu tempo e também a gente fica com aquele cansaço mental e não consegui conciliar os dois. Infelizmente não deu certo. Aí esse ano, assim que eu finalizei a faculdade, eu falei, opa, é o momento. Acabei a Hum. faculdade ano passado. Esse ano eu finalizei o livro, né? Praticamente escrevi o livro todo, estava só o comecinho. E já lancei pro pessoal que estava ansioso, esperando. A meus 5 leitores. Tô brincando, tem um pouco mais. Tem bastante. E fala então um pouquinho sobre o primeiro livro, né? Pra gente não dar spoiler. Sobre Entre a... É, o primeiro livro, acabei indo para fantasia, né? Acho que sempre foi o meu tema predileto, o meu gênero predileto. E acho que muita gente também começa pela fantasia, né? Hum. Acho que é a forma de mais livre de pensar, né? De criar. Acho que a fantasia ele permite muito você criar mundos, criar personagens, viajar bem nessa parte, né? E aí entre a Terra Hum. e o Éden foi bem isso. Eu juntei
um pouco do que eu tinha lido, principalmente nos livros do Rick Riordan, né? Percy Jackson, que eu li bastante, então ele é bem forte nesse gênero. E aí, Entre a Terra e o Éden vai falar bem disso. Então, cria um mundo, né? Eu crio uma raça, que é os Edenianos, crio o Éden, que não é o Jardim do Éden, mas é uma outra dimensão, né? Um outro mundo. E o livro também ele traz muito do plano de fundo bíblico, né? Porque Uhum. eu falo que ele não é especialmente um livro para cristão, nem uma fantasia cristã, porque qualquer um, independentemente da crença, pode ler. Mas eu usei muitos elementos do Velho Testamento para fazer o plano de fundo, né? Então eu trago ali a criação da humanidade, eu trago Caim e Abel, né? Eu trago o próprio Éden, fruto do conhecimento do bem e do mal, anjos, Arca da Aliança. Então, o livro tem essa pauta, né, esse plano de fundo. E aquele geral de fantasia, que é o herói, tem a mocinha, que ela também vai ter voz ativa, né? O herói é um guerreiro, aí tem toda aquela jornada para impedir um tipo de apocalipse, né? O vilão que quer frustrar ali, a gente traz um pouco de vingança, né? A motivação do vilão é vingança. Aí gente que tem o Brian, a Lisa e vai estar. Aquele romance, eu falo que o romance é bem leve no livro, né? Mas tem um pouquinho de romance para quem gosta. E aí vai trabalhando, né? Conquista, juntando elementos para combater o mal. É aquela verdadeira, né, luta do bem contra o mal. É mais ou menos sobre isso daí que vai falar o livro, né? Vai passar o livro, você leu. Eu sei, mas eu tento não dar muitos spoilers também, né? Mas como é que surgiu assim? Porque eu já li alguns outros livros que tem um pouco dessa temática de anjo, dessa coisa da Bíblia, mas por que que te deu a ideia assim de trazer esse elemento para o livro? E de uma forma bem diferente também, né? Porque cada um acaba. Tem muita essa coisa de, anjos, isso e aquilo, mas tu conseguiu trazer o Éden e as questões bíblicas também de uma maneira bem diferente, né? Isso sim, eu acho que no Entre a Terra e o Éden acaba ganhando mais destaque do que propriamente os anjos, né? Para quem lê ali, vê que os anjos, o reino, não é o elemento principal da história, eles não têm, eles têm ali a Uhum. posição deles, mas o anjo mesmo, que é o personagem, o Azael, ele tem ali um papel secular, ele é um coadjuvante. Apesar de ser um ser extremamente poderoso, e até por isso que em alguns momentos a gente tem que dar uma nerfada, porque né, anjo é muito poderoso, mas a intenção nunca foi trazer todos esses elementos como base principal. Então, eu queria mesmo trazer os ederianos, né? E eu acho que tudo isso veio pela minha criação também, né? A gente que cresceu, eu cresci na igreja, a gente ouve muita história, né? A gente costuma falar que as EBDs, que é as escolas bíblicas, a gente estuda muito as histórias da Bíblia. E a Uhum. Bíblia tem como você criar, né? Não tem como você trabalhar a fantasia em cima dela, mas tem como você criar muita coisa a partir dela também. Então, acho que foi uma forma de trazer um pouco de mim, né, para a história. Por isso que eu acho que eu escolhi esse, em vez de ter trazido talvez mitologia ou folclore, eu escolhi aquilo que estava mais presente no meu dia a dia, que era a Bíblia, né? Por isso que a gente vai ver cenários ali que são cenários da Bíblia, né? Tudo tem a questão do demônio Moloque, que também é um demônio citado no Velho Testamento. Eu acho que teve mais essa ligação a ver comigo mesmo. E o Éden, eu acho que isso só nasceu, né? Só a ideia mesmo, só brotou aqui. É. E até também a marca de Caim, né? Eu achei legal que trouxe uma menção, para não falar muito, mas trouxe uma menção à marca. Achei bem interessante também. Sim, sim. O, o Maurício está falando aqui, ele comentou, nem fala, porque tem hora que eu falava, cadê o Azael para ajudar? Porque tem Sim. hora que tive que tirar o anjo da história, né? Porque senão o anjo faz isso e acaba a história, né? A fantasia é isso, a gente não pode solucionar o problema muito rápido, então às vezes a gente acaba tirando o anjo da história. Mas a marca de Caim é. Acho que tem aquele. Todo mundo que lê fica com aquela especulando, né? Como é que foi? Ah, foi literal, não foi literal, foi uma marca mesmo, não foi uma marca. Eu acho que isso traz muita curiosidade, não só para quem é cristão, mas para quem ouve falar. E traz muito dessa, como é que fala? Fantasioso, né? Porque era uma marca de proteção. Aí meio que eu consegui encaixar ali para trazer tudo ali naquele ritual. E eu acho que se encaixa bem. A gente vê isso em outros trabalhos também. Acho que
Cassandra Clare também trouxe, né? Não sei se você já leu Instrumentos Já, Mortais. sim, tem a marca. Só que realmente, né, Ela- eles fazem a marca, então a marca é. é bem forte também isso daí. E muita gente já até comparou o Entre a Terra e o Éden, alguns elementos, com Cassandra Clare, né? Que tem essa questão de uma dimensão que os humanos não vê. Mas por incrível que pareça, não tive nada de inspiração na Cassandra, porque até quando eu escrevi meu livro ainda não conhecia o trabalho dela. Mas eu acho Uhum. que a Cassandra também, ela tira um pouco da fonte das coisas cristãs ali, principalmente do sobrenatural, né? É, tem algumas. Ela consegue trazer algumas coisinhas, assim, mas de uma maneira mais. Meio que quase discreta, assim. Não. Sim, bem, bem É. discreta. Uhum. Bem- E até também ali concordando com os comentários sobre o anjo, era realmente interessante, né? Porque ele só surgia quando a coisa realmente estava no limite. Para não Sim. acabar na página seguinte, surgiu o anjo. Então, eu achei isso bem interessante. É tipo um escape, né? Por isso que eu Uhum. limitei ele também, ele tem uma conexão só com a Lisa, né? Porque ele era o anjo da guarda da Lisa quando ela era humana. Então vamos limitar a conexão dela para não generalizar muito, né? Porque eu acho que fica legal a gente, tipo, os anjos têm uma certa relação com os humanos e tem uma relação diferenciada com os edenianos, né? Uhum. Mas seguindo por esse caminho. Sim. E o Brian, como é que foi desenvolver esse personagem tão diferente, né? Porque ele, como humano e depois edeniano, foi meio que teve muitas mudanças, né? Ao mesmo tempo era, mas Muito. não era. Então foi bem um personagem bem complexo. Isso aí foi legal porque eu construí sem muito pensar antes. Como o primeiro capítulo eu escrevi na ideia de ser uma brincadeira entre meus amigos, então eu escrevi o primeiro capítulo sem muitas perspectivas de como ele ia continuar, né? Eu escrevi ali sem falar, essa história vai para cá ou vai para lá. Aí depois que eu decidi transformar aquele primeiro capítulo no livro, que eu comecei a ter uma ideia. Aí se eu te falar que eu te lembro exatamente como é que veio, eu não vou lembrar, já tem 5 anos. Mas aí eu lembro que eu falei que eu queria que o Brian, a princípio, fosse um garoto mais comum. Eu lembro no início, eu falei, eu não quero que ele seja um super-herói fodástico, que chega, um rei, que ele é o tipo o último samurai. Não, até no Éden, ele é um edeniano comum. Ele é um guerreiro, mas ele é um guerreiro como todos os outros. Tanto que no início ele nem é o líder do grupo dele, né? Ele só é um guerreiro. E se você reparar bem no final, também nem é ele que salva a pátria no final, no final do livro, é outro personagem, né? Sim. E foi mais ou menos isso. Eu queria que fosse um rapaz comum, né? Acabou que não é nada de comum. Depois a gente vê realmente quem ele é. E acho que foi isso. Ele foi na cena. E depois quem roubou a cena mesmo foi a Lisa, né? Eu acho. Eu achei também. Eu gostei bastante dela. É uma personagem que cresceu. Já se mostrava, né, pelo menos pra mim no início, que ia ter um certo destaque diferente, assim, e depois só cresceu também. Sim, sim. Ela nem ia ter voz narrativa. Eu decidi que ela ia trazer ela como narradora lá pelo quarto capítulo. Aí eu tive que voltar editando, mudando tudo, porque lá pro quarto capítulo eu comecei a gostar muito da personagem. Falei, nossa, seria legal se eu voltasse e dissesse como é que estava sendo para ela na Terra e descrevesse um pouco do ponto de vista dela. E aí foi o que aconteceu, eu acabei trazendo ela como narradora, como protagonista, e ela acabou roubando o coração de maioria dos leitores, começa a comprar, mas acaba, mas a Lisa é minha predileta. Inclusive, um leitor hoje, que é um amigo, o Vitor, falou que tem uma página que ela fala que ela vai arrumar o quarto dela ao som de Katy Perry, né? Aí ele super se identificou com ela já por causa da Katy Perry. Sim. E como é que até. Foi uma coisa que eu acho que eu mencionei na resenha até. Que eu gostei que mesmo tu usando dois pontos de vista, né? Tu trouxe dos dois, dava pra distinguir bem, assim. Então, não sei como é que foi pra te escrever. Foi o primeiro livro que tu escreveu, né? Foi o primeiro. Foi o primeiro Aí livro. como é que foi essa distinção? Conseguir fazer essa distinção assim? Sim, só comentando, o Maurício colocou aqui que ele concorda com o desenvolvimento da Lisa, porque começa como uma humana, né? Sem É. potencial e acaba se transformando em algo muito maior. Mas sobre a escrita, olha, eu pesquisei bastante. Acho que a maioria da experiência vem da leitura mesmo, daquilo que a gente lia. Mas quando eu comecei a escrever, eu assistia muito a Samantha Hortz, eu não sei se você conhece ela.
Ela tem um Hum, canal no YouTube e ela é escritora de romance. E ela dava muita dica de leitura, de como escrever. Porque eu sabia que quando você narra na primeira pessoa, você tem uma responsabilidade de escrever o cenário de uma forma que faça sentido, né? Porque é uma pessoa, as pessoas não ficam normalmente falando, ah, eu entrei aqui, ali tinha isso, tinha isso. Então você, né, tem que tentar escrever o cenário de uma forma que soa natural, né, em primeira pessoa, e de uma forma que o leitor consiga visualizar. Eu acredito, né, pelos feedbacks que eu tenho, que os leitores conseguem visualizar bem os cenários que eu construo, né? Mas uhum. foi, acho que mais do que desafiador, eu acho que foi divertido. Eu acho que quem escreve sabe como é gostoso esse processo de criação, de escrita. E eu só fui descobrir também como era a minha escrita depois que as pessoas começaram a ler. Porque eu acho que eu falo que a gente escreve, por mais que a gente não é o meu caso muito, mas tem, mas que a gente tenha segurança e certeza que aquilo que a gente escreveu é bom ou não, a gente precisa da validação do leitor, né? Porque a gente tem uma visão X, um achismo nosso, mas é o leitor que vai dizer se a gente realmente foi bem, né? Foi bem sucedido no nosso propósito ou não. Então a gente como escritor fica muito nessa ânsia por saber, e aí, o que você tá achando? Tá gostando? Deu para entender, deu para visualizar? E eu recebi muito feedback positivo sobre essa questão de construção de cenário, narração em primeira pessoa, personagem. Graças a Deus, né? Sim, com certeza. E é interessante, né? E também saber filtrar, né? Porque a gente, como autor, pelo menos, né? Tem a certeza de que muita gente pode gostar e aqueles que não vão gostar, mas saber, né? Equilibrar a situação, né? Isso aí é bem interessante você ter tocado nesse assunto. Porque teve uns anos atrás, acho que era 2 anos, não, nem isso, um ano depois que eu publiquei meu livro, eu ainda estava naquela insegurança, que, né, querendo aprovação e tudo. E aí minha mãe teve a ideia de mandar para um amigo dela, que ele tem amigos da editora Globo, esses caras grandes no meio cultural, sabe? Uhum. Ele é palestrante e tal, o cara é, né, lá, pica das galáxias. Aí minha mãe mandou, ela nem soube disso, e o cara acabou com o meu livro. Ele falou que para mim Uhum. ser escritor eu tinha que melhorar muito. Para o meu livro ser um livro eu tinha que reescrever, estudar muito antes de poder me chamar de autor, chamar meu livro de livro. Ele foi péssimo, ele tipo pesou, acabou comigo, falou que o livro é uma bosta, que eu tinha que escrever de novo. Só que o cara provavelmente nunca nem leu uma fantasia, entendeu? Ele lê livros de Ah, estudo, esses tipos de livro. Eu nem sei falar porque eu nem consumo, uhum. entendeu? É. Outro tipo de escrita. E aí eu lembro que no momento eu fiquei mal. Falei, poxa, o cara é foda por isso do meu livro. Eu falei, deve ser uma bosta mesmo. Mas depois, conforme eu fui recebendo feedbacks dos autores, que eram autores do meu nicho, né? Que consumiam coisas daquilo que eu escrevi, eu falei, não, peraí. Foda-se ele. Os meus leitores estão gostando, os meus leitores estão dando feedback positivo, então eu vou me importar com quem lê o que eu escrevo, né? Com quem lê coisas semelhantes ao que eu escrevo e vou filtrar isso. Porque é óbvio que eu sei que nem todo mundo vai ler meu livro e nem todo mundo que vai ler vai gostar do meu livro, porque fantasia é nichado, é para quem gosta de fantasia, quem não gosta não vai ler, É. não vai se prender. Então teve gente que começou, não terminou, teve gente que nem começou a ler meu livro e para mim tudo bem. Eu sei que não é todo mundo que vai ler, não é todo mundo que vai gostar, porque não é um livro para todo mundo, é um livro para quem gosta de fantasia. Você tem que estar É. maduro nisso para você não sentir muito quando algumas pessoas não querem algo positivo ou mesmo não lerem seu livro. Sim, bem isso mesmo. Ó, mais um comentário para ti. Um leitor que se vê junto com os edenianos. É, e é legal, eu tive bastante comentários sobre isso, as pessoas falando que até se questionava, mas será que existe uma outra dimensão onde tem seres e as pessoas. Teve o meu charalho, André Ribeiro, ele falou: "Ó, eu tô aqui na biblioteca da meia-noite, tô terminando minha leitura e já tô indo lá pro Éden." E é legal você ouvir as pessoas realmente fazendo parte daquilo que você criou, entendeu? Porque elas só não comentam, você vê que ela realmente ela tá vivendo a leitura. Isso é incrível, cara. Isso é incrível demais. Com Muito bom. certeza. E agora, assim, pensando para esse segundo livro, depois de tanto tempo sem escrever, assim, como é que foi voltar aos personagens? Tu conseguiu se reconectar, vamos dizer assim, com eles?
pra dar Consegui. andamento na história? Eu consegui. Eu tava com uns 4, 5 capítulos escritos, né? Então eu reli esses capítulos. Já estava tudo na minha mente. Eu não reli o primeiro livro, inclusive tem uns 3 anos que eu não leio meu livro. Então tem gente que vem falar, eu gostei dessa parte. Que parte? Falei, eu escrevi isso, nem lembro. Que a gente esquece, é muita coisa. Mas foi muito bom, tanto que eu escrevi muito rápido, né? Porque acho que eu tava com saudade de escrever. E foi bom. A gente acaba se conectando porque, querendo ou não, nossos personagens, elas acabam sendo fragmentos da gente mesmo, né? Que a gente cria. Mesmo que às vezes a gente nem usa muitas coisas nossas, mas a gente tem os personagens como pessoas mesmo. Então a gente acaba mergulhando de novo no mundo. E foi bem legal. Agora eu tô escrevendo uma outra coisa, mas o Brian e a Liz, eu acho que qualquer coisa que eu for pegar para escrever sobre eles vão estar muito bem vivos aqui dentro de mim. Ai, que bom. E tá, então esse segundo fechou? É uma duologia ou vai ter continuações? É uma trilogia. Lá você vai chegar no finalzinho, vai ter bastante ponta solta. O livro 2 ele amarra muita coisa que eu deixo aberto no livro um. O livro um ele se finaliza mesmo com bastante coisinhas ali, né? Pra se resolver. Hum, Você leu, você sabe. O livro sim. 2 vem e amarra bastante dessas pontas, mas ao mesmo tempo que ele amarra as pontas do livro um, ele solta as próprias pontas pro livro 3, entendeu? Então deixa ali uma esperançazinha do terceiro livro. E o que que o pessoal pode esperar desse segundo aí, pra quem já leu o primeiro e ainda não leu o segundo? Pode esperar bastante revelação. Eu acho que se fosse para caracterizar, tem a questão do Brian, né? Tem a questão, até questões do próprio Éden, a questão de Malaleel. Então eu trago um pouco um aprofundamento mais sobre o Éden, sobre os Rajaves, né? Então é um livro mais ou menos de revelação de algumas mentiras, alguns mistérios, deu alguns personagens novos, tem personagens que vai ganhar mais visibilidade, até voz narrativa na história, alguns personagens que eu gostava. E ambientação nova, então os personagens vão passar por lugares que não passaram no primeiro livro, vão passar por períodos também diferentes. Então a gente tem uma boa parte do livro aí que o Brian e a Lisa, eles têm que ter uma jornada como humanos, coisa que não tem no primeiro livro. No primeiro. Então no Uhum. segundo a gente vai explorar um pouco o lado humano deles, como é que é estar na Terra sem a memória edeniana, porque o segundo livro, não diria a primeira parte, acho que o primeiro pedaço do livro ali, o Eden vai se chocar com a vida humana do Brian e da Lisa, porque o um acaba dessa forma. Então, eles têm esse processo de estar sem memória e estar tendo que viver conflitos do Éden. E isso aí eu vou trazer um pouco no segundo livro. E eu deixo um pouco de lado, eu acho que eu usei tanto aspectos da Bíblia, o segundo livro tem um pouco menos, né? Ainda tem os aspectos ali que não tem como tirar da história, mas tem um pouco menos. Uhum. E bastante confusão, bastante batalha, como sempre tem nos meus livros. Bem É, isso. no primeiro teve bastante, né? Então daí no segundo até fiquei pensando pela forma que terminou o primeiro, né? Será que vai explorar mais só eles a vida na Terra ali? O que que vai acontecer? Então a gente pode esperar muitas confusões. Pode, ó, o Maurício comentou que, menino, o livro já começou com uma pancada na cabeça. Comecei lendo e eu tô sem óculos. Comecei Só tiro, falando, porrada e eita, bom. preula. Tipo, O que é preula? Eu não sei. não sei também. Mas é Ele tiro, porrada e bomba. Então a né? coisa foi feia. Foi, o livro já começa. Ele não tem um início calmo, porque é uma continuação praticamente direta do epílogo do primeiro livro. Então já começa pegando fogo já com BO para os caras resolver. E o livro não para. Tem sim, obviamente, tem aqueles momentos que o leitor dá aquela respirada, que a gente trabalha cenas mais calmas ali, mais, né, tranquilas, mas é sempre, né, aquele ritmo quando você tem, eles têm um prazo. Então aquele livro quando está correndo atrás de um prazo, então a gente tem esse ritmo um pouco acelerado na leitura. Uhum. E, e assim, falando, como é que tá sendo assim trabalhar nesse segundo livro assim depois de um tempo sem sem divulgar, Sempre. assim, como é que tá sendo isso aí? Ó, antes, né, de soltar o livro 2 eu voltei a dar uma movimentada na página, no Instagram, divulgação. Porque, nossa,
É muito difícil. Andressa do céu, vender. O Maurício, escritor também, ele vai concordar comigo. Vender quando você não é alguém que tem visibilidade, quando você não é um influencer, quando você não é um ator da Globo, um famoso. Você tem, as pessoas até brincam, você tem que parece que pedir para as pessoas lerem seu livro. Você tem que Hum. estar constantemente postando conteúdo, criando conteúdo, e isso é muito complicado para mim que trabalho, para mim que não tenho tanta criatividade para criar vídeo, postar vídeo todo dia. Mas eu já comecei em 2025 movimentando um pouco mais a página, porque eu tinha intenção de lançar o segundo. E foi bem legal, porque aí eu soltei uma nova capa. Acho que você até viu a capa antiga, lembra que você já Sim. leu na nova capa. Soltei uma nova Uhum. versão, já preparando para vir, né, o segundo livro. Então meio que já fui preparando, caminhando para essa etapa. E foi bem legal, porque aí eu fiz a tarde de lançamento de novo, foi bastante gente, foi toda aquela emoção de lançamento. As pessoas animadas, porque eu brinco que eu tenho poucos leitores, mas os que eu tenho são extremamente especiais. E tem alguns que me acompanham desde lá, né? Desde do primeiro lançamento. E aí eles estavam ansiosos, ver as pessoas voltando, falar, ah, não acredito, saiu. Nossa, eu li esse livro faz 3 anos, estava super curioso para saber a continuidade. Isso vale muito a pena e foi muito empolgante mesmo. É legal, né, que o pessoal, principalmente pra quem escreve fantasia, escreve continuações, que tem a galera que é fiel, né? Te acompanha ali desde o primeiro e vai Tem, seguindo. tem, os cara esperam e cobram. E falei, "Ei, cadê? Quanto que vai?" A pessoa, acabei de lançar o segundo, o pessoal, e o terceiro? Eu falei, bem, gente, vocês nem leu o segundo ainda. Calma aí, dá tempo. Mas isso é gratificante, porque sem leitor, o escritor não é nada, né? A gente precisa dessa volta, desse outro lado. E é muito legal quando as pessoas realmente fazem parte disso. Sim, e até o que tu tinha falado antes, porque para quem tá começando, quem não é, já não tem um nome e pode lançar e vender só sobre o nome, né? A gente que começa tem que realmente correr atrás, pedir para as pessoas lerem Sim, e eles têm que conhecer não só o livro, mas a gente também, né? Porque querendo ou não, uma isso. coisa complementa a outra. Exato. Isso foi uma coisa que eu tive que fazer, porque no começo da página eu só postava foto do livro, aquelas imagenzinhas montadas no Canva e não punha meu rosto. Uhum, Aí eu não lembro quem que eu vi, falou, gente, as pessoas não se atraem por coisas, por negócios, eles se atraem por pessoas. Então uhum, coloca a sua cara, fala, mostra seu rosto, deixa as pessoas verem você, deixa as pessoas conhecer você como autor, né? Aí eu comecei a postar mais vídeo, foto minha, movimentar mais. Mas é um processo, é um processo. A gente vai fechando parcerias, né, com pessoas como você. E eu falo que parcerias uhum, nem são tanto para venda, é mais para conhecimento mesmo. Porque uhum, a gente não vende montar, fechou uma parceria, a gente vendeu muitos livros. Não. A gente não vende muito, mas o que a gente ganha de reconhecimento, que chega muitas pessoas no nosso Instagram, as pessoas conhecem, por exemplo, eu vi lá Pensando Alto comentando o livro, e em algum momento, quando ela cruzar com alguma publicação minha, que é publicação própria para venda, e se ela viu, por exemplo, você falando, ela fala, eu vi a Alessandra sim. falando desse livro, que legal, ela falou super bem, beleza, vou comprar. Por isso que eu falo que é muito importante as parcerias, porque muita gente confia no que vocês falam, né? Sim, espero que sim. A gente espera que sim. Esperamos que sim. O objetivo é esse. É. Mas e tu, então, como autor, depois que completar essa trilogia, pretende seguir aí nas fantasias? Quer escrever outras coisas? Como é que anda a cabeça? A cabeça fica a mil, né? Você perguntar para um escritor quantos projetos ele tem no papel, ele vai falar no mínimo uns Um 5 para monte. você. Ideia que você vai jogando ali. Mas, na verdade, eu tenho 3 livros, 3 projetos além do Entre a Terra e o Éden. Um, inclusive, eu estou escrevendo agora. Eu dei uma pausa na fantasia, porque parece que dei uma cansada de. A pessoa escreveu 2 livros e tá falando que tá cansado de escrever fantasia. Mas eu vou querer me aventurar num ramo mais de drama, mistério, uma coisa um pouco Uhum, mais adulta, posso falar. Mas quando eu falo adulta, eu não estou falando de hot, não é muito a minha vibe. Eu falo sim. mais em questão de violência, temas envolvendo mais emoções, entendeu? E aí eu vou trazer uma história que vai se passar na Idade Moderna, que vai abordar o tema vingança. Então eu vou trazer uma personagem, já é uma personagem mais velha, uma personagem com 30 anos, então não vai ter muito aquelas coisinhas de adolescente.
E ela vai estar lidando ali com um peso, um trauma bem grande que ela sofreu quando criança, que ela vai retroceder, né? Retornar para vingar, aquele tipo Vingador mesmo, só que na Idade Moderna, envolvendo Uhum. reis, essas coisas. E aí, nesse meio eu quero trazer uma parte mais sombria, que é a parte de assassinatos, morte, levar um pouco mais para esse lado, sabe? Aquela coisa de conspiração, aquela coisa, ah, meu Deus, tá matando as Sim. pessoas. E tô escrevendo agora, já terminei a primeira parte, já tem mais de 100 páginas. E vai ser o meu terceiro lançamento antes do terceiro livro do Entre a Ah, Terra e o Éden. Mas o terceiro livro do Entre a Terra e o Éden já tá aqui na minha mente. Já tá aqui. E eu então, tenho, além desse, eu tenho mais um projeto que também já está começado, que vai chamar Sete Anos, que vai ser um livro hum, apocalíptico. Eu sempre gostei muito de Apocalipse, li toda a trilogia do The Walking Dead, então eu vou trazer um livro Apocalipse, obviamente com a temática do Apocalipse bíblico, né? Mas como eu, uhum, nos meus livros não é propriamente para cristão, porque vou trazer todo um enredo, né, ali da questão da tribulação. Não vai ser algo que vai focar só em espiritualidade, vai falar sobre espiritualidade, mas vai ter toda aquela trama de sobrevivência ao apocalipse, entendeu? E trazer toda essa questão sobrenatural que a gente tem para algo mais concreto e algo mais fantasioso, ficcional mesmo. Eu tô sim. bem animado também, mas ainda tem muitas coisas para me escrever até chegar lá. Não, mas Talvez daqui uns pelo 10 menos a anos. gente pode esperar muitos lançamentos teus aí, então, nos próximos Pode. anos. Ah, se Deus quiser, vamos ver como é que as coisas vão andar. Mas então tá. Então, daí agora esse segundo livro já lançou. Como é que o pessoal faz pra adquirir ele? Tem físico também, né? E-book físico. Tem e-book em físico. Em físico acabou, graças a Deus, a pré-venda e Uhum. o evento de lançamento esgotou essa primeira tiragem, mas está na Amazon. Eu acredito que mês que vem eu vou estar pedindo novos exemplares do segundo livro. Eu tô com poucos exemplares, dois é para parceria, né, com algumas pessoas que eu fechei no primeiro livro, e um é para o sorteio que inclusive vai rolar daqui a pouco, mais tarde, que vai sortear o livro um, e o livro 2. Aí eu Uhum. tô esperando algumas pessoas terminarem de ler, porque eles estão dando alguns apontamentos. Querendo ou não, passou alguns erros. O Maurício sabe que eu andei comendo alguns travessões. Ele é um amigo aqui, faltou um travessão. Uhum. Passou muita coisa na revisão. Então estou esperando chegarem alguns feedbacks para mim dar uma mexida nele para depois soltar ele físico de novo, me entende? Mas aí as pessoas compram físico diretamente comigo e a Amazon, né? E Amazon. Já tá Basicamente. lá na Amazon. Na Amazon tá lá já disponível. Então tá. Ah, era isso que tu quer acrescentar mais alguma coisa? Falar mais sobre os teus livros, sobre ti? Não, acho que é só isso, falar um pouco mesmo. Acho que você abordou bastante os assuntos. Eu acho que é bem legal essa conversa aqui. A gente pode falar um pouco mais, né? Entender um pouco mais do outro lado do autor. Hum, E acho que é legal sempre enfatizar o quanto a parceria, que nem você fez comigo, e o apoio dos escritores é importante pra gente, porque ser escritor é difícil, como eu falei para você, é uma caminhada em questão de divulgação. Você trabalha com divulgação, você sabe como é difícil alcançar o sim. público, né? Uhum. E muitas pessoas passam, não apoiam. Ah, que legal, nossa, nossa, muito bom. Tá na minha Ai, lista de leitura. tá Nunca na mais. lista, mas fica. É. É, tá na lista. E é aquilo, tem muita escrita nacional boa, muita e eu acho que hoje eu vejo muitos mais influenciadores literários apoiarem escritores nacionais do que quando eu comecei em 2020. A gente tinha poucas pessoas lendo nacionais, que influências. Os grandes mesmo leem muito pouco, né? A gente sabe que quem Sim. apoia os nacionais são os influenciadores menores. E é bem legal, porque vocês sabem que tem muito livro nacional muito legal. O Maurício tem. Depois você vai lá na página dele, quem sabe Uhum. você acha uma faixaria também. Ah, Maurício tem livros incríveis também para ler. Eu tô lendo uns nacionais muito bons. E ser escritor nacional me tornou também um leitor nacional, porque era algo que eu não fazia antes de me tornar escritor. Eu só lia livro internacional. Também sim. por desconhecer. Chegava muito pouco para mim os leitores nacionais, né? Agora, Sim. se Deus quiser, com o apoio de todo mundo aí, a gente consegue ganhar um pouco mais de espaço. É, com certeza. E é também a questão de que, pelo menos eu, alguns anos atrás, quando eu lia autores nacionais, a gente só falava.
li tal livro nacional. Tá, mas do que é? Quem é o autor? Qual é o gênero? A gente bota tudo numa bolha só também, né? Aí agora eu acho que Não, parece que o pessoal tá conseguindo diferenciar, né? Tipo, isso é fantasia, isso é romance, então não é só tem nacional. muito. Tem gêneros, Exatamente. E gêneros muito distintos uns dos outros. muitos Muito tipos. distintos. Né? O Maurício falou que eu mesmo parei de ler estrangeiros. Estou apoiando nossos autores. É super Isso aí. legal. Mas Mas é era isso. isso. O É famoso é isso. isso no final da É apresentação. isso. Mas com certeza é isso dessa vez, mas nos próximos, quando lançar, também pode voltar para a gente falar um pouco mais sobre o terceiro livro e os outros lançamentos também. Tá, muito obrigado pela Tá certo. oportunidade, viu? Pelo carinho, Andressa. Foi bem divertido. Obrigada, então, e um bom resto de feriado Ah, para ti. igualmente. Igualmente para você também. Até Abraço. mais.